Imagine você na cozinha de uma casa simples em Jerusalém antiga, na semana antes do Pesache. Sua mãe está debruçada sobre o forno de barro, vasculhando cada canto com uma vela acesa, procurando um único migalho de fermento. Ela já varreu o chão 3 vezes. Já passou um pano úmido por baixo da mesa. Já abriu cada pote da despensa. Agora está descascando a parede com a unha, atrás de uma fresta onde no ano passado encontrou uma migalha esquecida. Você tem 8 anos. Você pergunta por quê? Por que toda essa obsessão? Por que não pode sobrar nenhuma migalha? Por que essa busca tem que ser feita à luz de vela e não à luz do dia? E sua mãe, sem parar a busca, responde sem te olhar, porque o Senhor marcou esse encontro. E quem chega no encontro do Senhor com fermento na bagagem, mostra que não entendeu nada do que está sendo lembrado. Agora, dá um passo para trás. Tira sua câmera dessa cozinha e levanta ela, lentamente, até você poder ver não só essa casa, mas toda a cidade. E não só essa cidade, todo o calendário hebraico do ano. E é aí que você vê uma coisa que ninguém te ensinou na escola dominical. 7 datas marcadas em vermelho. 7 encontros marcados pelo próprio Deus. Não eventos religiosos genéricos espalhados pelo ano. 7 datas exatas, em ordem litúrgica precisa, instituídas em um único capítulo da Bíblia, Levítico 23. E o calendário de Israel não conta meses, conta encontros marcados. E é aqui que a história fica mais densa do que parece, porque essas 7 datas não são ornamento religioso, não são tradição que sobrou do passado. Elas formam um desenho, e o desenho aponta para um único momento. E se eu te dissesse que essas 7 datas, na ordem em que aparecem em Levítico 23, formam uma arquitetura, uma planta baixa de como Deus se encontra com a humanidade ao longo da história inteira da redenção? Se isso destravou alguma coisa para você, esse desconforto bom de descobrir que você passou anos lendo a Bíblia sem ver o calendário que sustenta ela. O melhor presente que você pode dar é mandar esse vídeo para alguém que precisa ouvir. Se inscreve no Raízes Bíblicas, comenta uma palavra, qualquer palavra, porque é assim que o YouTube entende que vale a pena. Ora por mim, que esse trabalho é de raiz e leva tempo. Que o Senhor te guarde nessa caminhada de entender o texto do jeito que ele foi escrito. Para você sentir o peso disso, precisa entender uma coisa sobre o calendário de Israel. Diferente do nosso calendário gregoriano, que conta o tempo só pelo sol, o calendário hebraico é lunisolar. Os meses começam com a lua nova, o que dá 12 meses de 29 ou 30 dias. Mas porque 12 meses lunares somam só 354 dias, 11 a menos que o ano solar, eles acrescentam um 13º mês de vez em quando, para ajustar. O resultado é um calendário que respeita as estações. Quando chega o mês de Nisan, é primavera no hemisfério norte. As chuvas tardias acabaram de cair. A cevada está madura nos campos do Vale do Jordão. E é nesse mês, no 14º dia, que tudo começa. Levítico 23 é o documento fundador desse sistema. Moisés organiza ali, em um único capítulo, as 7 festas do Senhor. Ele usa uma expressão técnica, repetida várias vezes, Mikra Kodesh, convocação santa. Não é oportunidade de adoração, não é evento religioso opcional. É convocação. Como o exército convoca soldados para o quartel, Deus convoca Israel para essas datas. Quem não comparece não está apenas sendo desleixado, está rompendo um chamado direto. E aqui aparece uma distinção crítica que a maioria dos cristãos modernos passa reto. Das 7 festas, 3 exigiam peregrinação: Pesach, Shavuot e Sukkot. Todo homem adulto de Israel tinha que estar fisicamente em Jerusalém nessas 3 datas.
Êxodo 23 e Deuteronômio 16 registram a obrigação. Já tratamos disso em outro vídeo do canal, então aqui só registro. As outras 4 eram festas locais, observadas em casa ou na sinagoga, mas as 3 de peregrinação enchiam Jerusalém. Joséfos, escrevendo no 1º século, calcula que a cidade chegava a receber 2,5 milhões de pessoas no Pesach. A Mishnah Radigá descreve a logística. Filo de Alexandria descreve a experiência do peregrino estrangeiro chegando na Cidade Santa. Para você entender a textura do que estamos falando. Uma família comum começava a se preparar para o Pesach semanas antes. Vendia o que precisasse para pagar a viagem. Reunia oferendas, animais, cestos com primícias. A peregrinação podia levar dias dependendo da região. E quando chegava em Jerusalém, encontrava parentes que só via uma vez por ano. Todo o templo cheirava a sangue e incenso. Os sacerdotes trabalhavam em turnos. A Mishnah Pesachim documenta cada detalhe do rito, como inspecionar o cordeiro, como degolar, como colher o sangue, como assar inteiro sem quebrar osso. Era um sistema vivo, pulsante, encarnado em famílias reais ao longo de mais de 1000 anos antes de Cristo. Tratar isso como sombra que esperava a substância é desonrar a textura histórica. As 7 festas se dividem naturalmente em 2 blocos. 4 festas no início do ano, na primavera, concentradas entre Nisan e Sivan, Pesach, Pães Asmos, Bicurim e Shavuot. Esse bloco inteiro acontece num intervalo de 50 dias, 7 semanas mais 1. Depois vem o silêncio, quase 4 meses sem festa maior. Tammuz, Av, Elul, o sol queima os campos, a colheita do verão acontece sem ritual nacional, a vida segue seu ritmo agrícola sem grandes convocações. E então, no 7º mês, em Tishri, vem o segundo bloco, Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot. 3 festas concentradas em 3 semanas. Por que esse silêncio entre primavera e outono? Por que Deus não distribuiu as 7 festas igualmente pelo ano? Segura esse detalhe. Ele vai voltar. Para a audiência original do Levítico, todo esse sistema era óbvio. O agricultor sabia exatamente quando plantar, quando colher, quando pagar dízimo. O sacerdote sabia exatamente quais sacrifícios oferecer em cada data. O peregrino sabia exatamente quando arrumar a mochila e descer para Jerusalém. Para nós, 25 séculos depois, é catequese estranha. Lemos Levítico 23 como se fosse uma lista cerimonial antiga e seguimos para o próximo capítulo. Mas se você parar e perguntar por que essas 7 datas, nessa ordem, com esses ritos exatos, o texto começa a respirar de um jeito que muda tudo. E aqui chegamos na pergunta central que organiza tudo o que vem a seguir. Por que Deus dá para Israel um calendário fechado, com 7 datas exatas, em vez de pedir louvor genérico contínuo? Por que a especificidade? Por que a precisão calendárica? Não é mais simples convocar a adoração permanente, todo dia, todo lugar, sem amarração de data? A resposta começa numa palavra, e essa palavra muda Levítico 23 por inteiro. Em português, a gente traduz como festa solene, ou tempo apontado, ou estação. Mas o original hebraico é moed. E moed não significa exatamente festa. Olha o que o texto está fazendo aqui. Em Gênesis 1, versículo 14, quando Deus cria o sol e a lua, ele diz que esses luminares servirão para marcar tempos. E a palavra usada é a mesma, moadim. Os astros são marcadores de moadim. A raiz da palavra é itiu-ad, que carrega a ideia de apontar, designar, marcar como destino. Halot, o léxico hebraico padrão, define moed como tempo determinado, lugar de encontro, encontro marcado. Não é festa abstrata. É encontro previamente combinado entre 2 pessoas,
com data, com local, com expectativa mútua. Quando Deus chama as festas de Moadim, Ele está dizendo o seguinte: essas datas não são oportunidades genéricas de adoração, são encontros marcados. Eu marquei o dia, eu marquei a hora, eu marquei o lugar e eu vou estar lá. Sua presença é esperada. A diferença é abissal. Adoração genérica é como dizer para um amigo: qualquer dia desses a gente se vê. Moed é quinta-feira, 7 da noite, no café da praça, e eu chego primeiro. E quando você vê isso, Levítico 23 muda completamente. E aí vem a aplicação imediata, antes mesmo da tipologia. As festas de Israel não são lembrança religiosa de algo que aconteceu no passado. São compromisso de agenda divina, datas em que o Deus da Bíblia se compromete a aparecer. E quando o povo aparece, e Deus aparece, alguma coisa acontece. Mas tem uma segunda palavra que o texto traz, e ela carrega uma promessa específica: Bicurim. Em Levítico 23, versículo 10, quando o Senhor institui a terceira festa, ele diz: quando entrardes na terra que vos dou, e nela ceifardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Bicurim, primícias. E aqui também a tradução portuguesa apaga a imagem concreta. Bicurim não é primeira oferenda, é primeiros frutos amadurecidos antes do resto. Imagina o agricultor andando pelo campo de cevada uma semana antes da colheita geral. Ele identifica os pés que amadureceram primeiro, os mais fortes, os mais maduros, os que receberam o sol primeiro. Corta esses pés, faz um molho, leva ao sacerdote. Por quê? Porque esses primeiros frutos são sinal de que mais vem, sinal de que toda a colheita está garantida. O molho de bicurim é a promessa visível de uma colheita que ainda vai acontecer. Você guarda esse detalhe. Ele vai voltar com peso. Tem uma terceira palavra, mais discreta, mas que aparece exatamente nas 3 festas de outono. Shabaton. É um intensivo de Shabat. Não é descanso semanal. É descanso solene completo, convocado, ritualizado. Aparece em Levítico 23, versículo 24, no Yom Teruah. Aparece no versículo 32, no Yom Kippur. Aparece no versículo 39, no 8º dia de Sukkot. Strong, no número H7677, define Shabaton como descanso especial, descanso intensivo. 3 festas, 3 momentos de Shabaton. Quando você junta Moed mais Bicurim mais Shabaton, o calendário inteiro adquire contorno arquitetural. E aqui, a pergunta arquitetônica final do bloco: se cada festa é um Moed marcado por Deus, qual é o desenho que essas 7 datas formam quando você as alinha em ordem cronológica? O que esse calendário está apontando? Vamos passar pelas 7, em ordem. E presta atenção no que vai acontecendo. Festa 1. Pesach. 14º dia de Nisan. O cordeiro é degolado entre as 2 tardes. O sangue é passado nas vergas das portas. A família come o cordeiro assado com pães sem fermento e ervas amargas. Lembrança da libertação do Egito, 1400 anos antes de Cristo. Cumprimento no Novo Testamento? Paulo é explícito em 1 Coríntios 5, versículo 7. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus é crucificado em Pesach, não em volta de Pesach, em Pesach. Os evangelhos sincronizam meticulosamente a paixão com o calendário litúrgico. O sangue do cordeiro nas portas se cumpre no sangue do Cristo na cruz. Encontro marcado, encontro cumprido. Festa 2. Pães asmos, 15 a 21 de Nisan. 7 dias sem fermento na casa, sem fermento nas refeições. Lembrança da pressa do Êxodo, quando Israel saiu do Egito sem tempo de fermentar o pão. Cumprimento. O corpo de Cristo descansa no túmulo durante os dias dos pães asmos. O Salmo 16
Profetiza que o Santo de Deus não verá corrupção. Pedro, em Atos 2, versículo 27, cita esse salmo aplicando diretamente a Cristo. O fermento na Bíblia é símbolo de corrupção. O corpo de Cristo, no túmulo, durante os pães asmos, sem corrupção. Encontro marcado, encontro cumprido. Festa 3. Bicurim. O dia depois do Shabat de Pesach. A gavela da primeira colheita é movida diante do Senhor. Lembra do molho de cevada que o agricultor cortava antes da colheita geral, sinal de que mais vinha? Cumprimento? Paulo, em 1 Coríntios 15, versículos 20 ao 23, diz: Mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Bicurim. Cristo é a primícia. O molho de cevada cortado antes do resto, sinal de que a colheita inteira está garantida. Cristo ressuscita exatamente no dia de Bicurim, sinal de que toda a colheita dos santos vem depois. Encontro marcado, encontro cumprido. Festa 4. Shavuot. 7 semanas mais um dia depois de Bicurim. 50 dias, daí o nome grego, Pentecostes. Festa da colheita do trigo. A tradição judaica também associa Shavuot com o dom da lei no Sinai. Cumprimento? Atos 2, versículos 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. 50 dias depois da ressurreição, exatamente em Shavuot, o Espírito desce, não em volta de Shavuot, em Shavuot. Encontro marcado, encontro cumprido. O calendário de Israel não conta meses, conta encontros marcados. Pivô. Para. Olha o que acabou de acontecer. As 4 festas de primavera. Pesach, pães asmos, Bicurim, Shavuot. Todas as 4 foram cumpridas no Novo Testamento, na ordem exata, no calendário exato, com autorização apostólica explícita. Paulo identifica Cristo como Pesach em 1 Coríntios 5. Pedro identifica o corpo de Cristo no túmulo como cumprimento dos asmos em Atos 2. Paulo identifica Cristo como Bicurim em 1 Coríntios 15. Lucas identifica Pentecostes como cumprimento de Shavuot em Atos 2. Não é alegoria moderna que alguém inventou no século XVIII. É leitura apostólica do primeiro século, registrada no texto canônico. 4 festas, 4 cumprimentos documentados, na ordem litúrgica em que aparecem em Levítico 23. O calendário de Israel não conta meses, conta encontros marcados. E aí vem o silêncio. Lembra do hiato? Quase 4 meses entre Shavuot e Yom Teruah. Tammuz, Av, Elul. O calendário em silêncio litúrgico nacional. Por quê? Porque é a estação da colheita lenta. O agricultor está nos campos. O trabalho não para, mas o ritual nacional pausa. Jesus, em Mateus 9, versículo 37, diz: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Em João 4, versículo 35, Levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. A imagem da colheita atravessa o Novo Testamento como descrição da era da Igreja. O hiato entre Shavuot e Yom Teruah, agriculturalmente, é o tempo da colheita longa. Teologicamente, ressoa o tempo da Igreja, da pregação, da colheita das almas. Não é dispensacionalismo rígido,
É padrão calendárico que ecoa um tema da Escritura. E aqui paro para ser honesto com você. É leitura analógica, não cronograma. Não vou marcar data. Não vou citar Daniel 8 como timer. O texto institui um silêncio calendárico. O cumprimento permanece em mistério respeitoso. Festa 5. Yom Teruah. Primeiro dia de Tishri. Dia de aclamação. Festa das trombetas. O shofar, chifre de carneiro, instrumento sonoro mais antigo de Israel, é tocado em sons longos, convocando o povo. Lembrança? A tradição rabínica liga Yom Teruah ao despertar, tema canônico no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. A trombeta, como chamado escatológico, aparece também em Mateus 24, versículo 31, e em 1 Coríntios 15, versículo 52. Yom Teruah ecoa o tema do retorno, do despertar, da convocação final. Mas, e aqui é importante, ecoa, não data. O Novo Testamento não diz, Cristo voltará num Yom Teruah específico. A força tipológica aqui é analógica, não documentada como nas 4 de primavera. Carson, hermeneuta cuidadoso, pede que essa distinção seja honrada. Eu honro. Festa 6. Yom Kippur. 10º dia de Tishri. O dia da expiação. Único dia do ano em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Sangue do bode era aspergido sobre a tampa da Arca da Aliança. Outro bode era enviado para o deserto, carregando os pecados do povo. Toda a nação jejuava, em silêncio absoluto, esperando o veredito divino. Tema canônico? Hebreus 9 é a chave. Versículos 24 ao 28. Cristo não entrou no santuário, feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós, perante a face de Deus. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. O autor de Hebreus é claríssimo. Cristo já cumpriu o gesto central de Yom Kippur. Entrou no santuário definitivo, ofereceu seu próprio sangue, mas há aparecerá a segunda vez. Yom Kippur ecoa, no Novo Testamento, 2 movimentos, o sacrifício já feito e a aparição final ainda esperada. Sem datar. Festa 7. Sukkot, 15 a 21 de Tishri, mais o 8º dia, que é Shabaton. Festa dos Tabernáculos. Israel deixa as casas e mora em cabanas durante 7 dias, lembrando os 40 anos no deserto. Tema canônico? Zacarias 14, versículo 16, profetiza que no final todas as nações vão subir a Jerusalém para celebrar Sukkot. Apocalipse 21, versículo 3, retoma a imagem. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Sukkot ecoa o tema final, Deus habitando com seu povo, definitivamente. E tem um detalhe joanino que ninguém te ensinou. João 7, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, esse último dia, grande dia, é o 8º dia de Sukkot, dia de Shabaton. Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por que esse dia específico? Porque no 8º dia de Sukkot, segundo a Mishnah Sukkah, acontecia o rito da água. O sumo sacerdote ia até o tanque de Siloé com um cântaro de ouro, enchia de água, voltava em procissão até o templo e derramava a água ao lado do altar, pedindo chuva para o ano novo e simbolizando a água que jorrou da rocha no deserto. É exatamente nesse momento, exatamente nesse rito, que Jesus se levanta e diz: A fonte é eu. O encontro é eu. Encontro marcado,
Encontro reconhecido. Aqui está o pattern. Esse é o nome dele. Arquitetura do encontro. Cada moed em Levítico 23 é um encontro marcado. O calendário inteiro é a planta baixa de como Deus encontra a humanidade ao longo da história redentiva. 4 encontros já aconteceram, com cumprimento documentado pelos apóstolos. 3 encontros ainda ressoam, com força tipológica analógica reconhecida pelo Novo Testamento, sem datação. Não é coincidência. Não é leitura forçada. É arquitetura. 7 datas, 4 cumpridas, 3 aguardadas. E o calendário de Israel não conta meses, conta encontros marcados. Lembra da palavra moed lá atrás? Volta agora com peso total. Cada uma dessas 7 datas é um encontro marcado pelo Deus que cumpre o que marca. As 4 primeiras Cristo já apareceu para o encontro no calendário exato em que prometeu. As 3 últimas, ele prometeu aparecer. E o Deus que cumpriu as 4 primeiras tem credencial para cumprir as 3 restantes no tempo dele, do jeito dele. Aqui paro. Não vou marcar data. Não vou citar Daniel 8 como cronograma. O texto institui as 3 festas. O cumprimento pleno permanece mistério respeitoso. Quem te oferecer mapa exato de Yom Teruah numa data específica não está fazendo exegese. Está vendendo especulação com aparência de erudição. Então, o que isso tem a ver com você hoje, numa segunda-feira às 7 da manhã, sem cabana de Sucote, sem cordeiro de Pesate, sem trombeta de Yom Teruah? Tem 2 movimentos práticos. Primeiro, leitura. Quando você abre a Bíblia agora e encontra qualquer menção a uma festa, Pesach, Tabernáculos, Pentecostes, qualquer uma, você não está lendo evento religioso decorativo. Você está lendo um moed, um encontro marcado por Deus. E quando você lê os evangelhos e Jesus sobe para Jerusalém na Páscoa, ou multiplica pão depois de Pentecostes, ou anuncia água viva no 8º dia de Sucote, você não está lendo coincidência cronológica. Está lendo cumprimento de calendário. O texto inteiro ganha textura. Cada festa, em qualquer ponto do Antigo ou do Novo Testamento, carrega esse peso arquitetural de encontro marcado. Segundo, devocional. A vida cristã ganha textura diferente quando você reconhece que o Deus da Bíblia marca encontros. Ele não pede louvor genérico vago. Ele marca tempo. E ele aparece. Devolva ao seu próprio caminho de fé essa textura. Domingo de manhã não é atividade religiosa opcional. É moed semanal, encontro marcado. Sua oração diária na cozinha, antes do café, é moed pessoal, encontro previamente combinado entre você e Deus. Os ritmos litúrgicos da Igreja Universal, Advento, Quaresma, Páscoa, Pentecostes, todos são moadim que a Igreja herdou e adaptou da arquitetura original. Recuperar essa consciência é recuperar uma forma de fé que não vive de improviso emocional, mas de encontros marcados que sustentam a alma quando o sentimento falha. Imagina um agricultor de café no interior de Minas Gerais. Aquele tipo de gente que carrega no bolso da camisa, lá perto do coração, um calendário gasto, dobrado, com as bordas amassadas. Quando você abre o calendário, vê marcações em lápis de cor. Vermelho para a colheita, verde para a poda, azul para a chuva esperada, preto para os dias em que a geada mata. Cada anotação foi feita ao longo de décadas, pela letra dele e pela letra do pai dele e pela letra do avô. Esse calendário não é decoração de bolso, não é lembrança nostálgica. É a forma como a roça responde ao tempo certo. Quem ignora o calendário perde a safra. Quem vai colher cereja madura no dia errado encontra fruto verde sem preço de mercado. Quem espera demais para colher encontra fruto seco, sem aroma. O calendário é o que separa o lavrador do amador. O lavrador conhece o tempo certo. O amador ignora o calendário e fica refém da sorte.
O calendário litúrgico de Deus em Levítico 23 funciona exatamente assim: 7 datas marcadas pelo lápis divino. 4 já tiveram a colheita prometida. Cristo apareceu pontualmente, na hora exata, e a colheita foi feita. 3 estão marcadas no calendário e ainda esperam o tempo certo da última colheita. Você não precisa virar judeu para ler Levítico 23. Você precisa virar lavrador. Alguém que respeita o tempo certo de cada coisa. Alguém que entende que o Deus da Bíblia escreve o calendário antes da colheita acontecer e cumpre cada data marcada com a precisão do agricultor que sabe quando o café está no ponto. E o que parecia contradição, olhado de perto, é a própria forma da verdade. Minha proposta para essa semana: abre tua Bíblia em Levítico 23. Lê o capítulo inteiro com olhos novos. Marca as 7 festas com lápis. Anota ao lado de cada uma o cumprimento documentado nas 4 primeiras. Pesach com 1 Coríntios 5, Pães Asmos com Atos 2, versículo 27, Bicurim com 1 Coríntios 15, Shavuot com Atos 2. E nas 3 últimas, anota apenas Moed marcado, cumprimento pleno em mistério respeitoso. Volta aqui depois e me conta o que tu viu que antes passava reto. Comenta uma palavra, qualquer palavra, porque é assim que o algoritmo entende que vale a pena. Compartilha esse vídeo com alguém da tua igreja, do teu grupo de estudo, da tua casa. Se inscreve no Raízes Bíblicas para não perder o próximo. Deus é bom e a palavra dele é viva, e o calendário que ele marcou continua firme até o último encontro acontecer.